Sejam bem-vindas ao podcast Endo Experience. A gente já sabe, mês de março é o mês de conscientização mundial da endometriose. E por que não trazer pacientes, vivências reais de pacientes como você que agora está nos escutando, de que fez diversas cirurgias, passou por dificuldade para engravidar, porque a gente sabe, aqui no mundo, 176 milhões de mulheres têm endometriose. Uma em cada 10 mulheres terá endometriose. Dessas, 50% terão dificuldade para engravidar. E hoje eu recebo um casal doce, amigo, aqui que eu tenho um prazer de mostrar para vocês, Poliana Aloy e o nosso Prazer é meu. querido Robson Jass. Tudo bem? Muito obrigada. Ó, mão gelada minha. A minha tá Gelada, tá quentinha, É. pô. Gelada e suando. Sempre quando a gente inicia o episódio, a gente fica assim com um nervosinho, Robson. Tá? Normal. Se não der o nervosinho, não tá acontecendo, né? Aí não fica gostoso, né? É pô? verdade, é verdade. Mas, pô, eu convidei aqui pacientes específicas e cada uma para contar um pouquinho da sua história. Uhum. E o que me chamou na sua história lá, desde quando a gente se conheceu, foram as diversas cirurgias que foram feitas, alguns uso de medicações aí por tempo prolongado. Então eu queria que você contasse um pouquinho lá desde os seus 24, 25, quando veio o diagnóstico de endometriose, como que foi? Na verdade, eu tenho mais 2 irmãs, né? Eu sou a segunda de 3 irmãs. E a mais velha, naquela época, foi diagnosticada com endometriose. E a partir daí, eu e minhas outras irmãs começaram a sempre investigar, né? E, no fim, nós 3 acabamos diagnosticadas com endometriose. E a partir daí começou a luta, Você né? sabe que você falou uma coisa super interessante? Eu comecei o vídeo falando uma em cada 10. Quando a gente fala da família, 70%, 7 vezes, então, de 10, 7 terão endometriose. Nossa, Olha o É número. muita gente. É muita gente. muita. E aí a tua luta aí começou junto com as suas irmãs. Isso. Primeiro foi a mais velha, que nem se sabia o que que era endometriose naquela época, né? Então, ela foi em vários médicos, ninguém sabia o que que era, da onde vinha, como tratar. E, decorrente disso, vendo a minha irmã tratando e correndo atrás, nós já fomos precavidas e já tinha esse diagnóstico, já tinha esse pensamento que a gente poderia ter também, né? Então, Começou a investigar, né? começou a investigar. E aí, fui diagnosticada com 24, fui ao médico. E aí, na época, eu tinha um médico particular. Só que eu era muito nova e eu tinha convênio médico, queria... Eu falei assim, bom, tem que operar. Veio o diagnóstico que eu tinha que operar, porque eu tinha muitas cólicas, era terrível, eu rolava, era uma dor insuportável. E eu tinha um fluxo muito grande também. Então, o médico falou, olha, não tem saída, você precisa operar. E na época eu tinha esse médico, só que era um valor assim muito alto. E eu tinha um convênio médico. Então eu falei assim, eu vou operar com um médico do convênio, né? Então eu não operei com o meu médico que eu confiava, né? E fui para um do convênio médico também recomendado. Só que a minha primeira cirurgia foi assim muito rápida. A recuperação foi rápida, eu saí, fiquei bem. No ano seguinte, eu tive de novo. E aí eu falei, não, então eu vou com um médico de confiança.
E aí ele me relatou, olha, para você voltar a ter, é porque não tirou todos os focos. Então, a partir daí que eu comecei a ter consciência do tratamento. Não é simples, né? Não é uma coisa que você vai, opera e tira. É algo que você sempre tem que estar atenta, né? Fazendo exames, porque o seu corpo reage daquela forma. Eu acho que a gente tem que, ainda com mais duas irmãs, né? Eu acho que não tinha como eu fugir disso. Tá dentro da sua estatística aí, de Sim. tanta gente, né? Porque quando todas as irmãs tinham, né? Todas as irmãs, todas as irmãs. E todas fizeram cirurgia, pô? Todas. A minha irmã mais velha, ela fez, só que ela engravidou naturalmente. Uhum. Aí eu não engravidei, mas a minha irmã mais nova, sim, ela também tem e engravidou naturalmente, só que acabou passando por um aborto. Então, ela não teve o bebê. Mas a partir daí eu comecei a investigar, a cuidar, né? Fazer todos os exames. Isso eu acho que é muito importante para quem tem já o diagnóstico. É fundamental um exame detalhado, né, da endometriose, que é um exame diferente. A gente acha que é um transvaginal super tranquilo, simples. Não. É detalhado, tem que ser com um bom médico, né? Um especialista que entenda do assunto, porque você acaba, muitas vezes, você quer acreditar que não tem nada. Então, se ele falar para você, olha, não estou vendo nada aqui, né? Mas passou despercebido, e aí lá na frente você vai ter problema. Sim. Teve até uma vez, né, amor, que eu fui pro hospital e eu já tinha esse diagnóstico, foi da última cirurgia. Eu passei mal e fui pro pronto-socorro. E eu tava com uma dor. E o médico fez no hospital de nome aqui em São Paulo, um exame, um transvaginal. E ele falou, você não tem apêndice? Eu falei, tenho. Aí, Foi. ele tava comigo e falou assim, não, o apêndice dela tá aí. Ela entrou com o apêndice e vai sair com o apêndice. Procura aí que tá aí. E aí, então assim, veja bem, dentro de um hospital já tem uma pessoa, um médico, que não está conseguindo ver. Então, é muito importante essa questão do exame ser com um especialista em endometriose. Mas para as pessoas entenderem que está assistindo, foram várias operações, né? Sim. Você teve a sim. primeira, depois você teve essa. A segunda, que demorou 3 horas. Já um ano, né, de diferença. 1 ano. Isso, porque esse médico, esse primeiro médico, ele só tirou o nódulo, né, da endometriose e fechou. O que a gente fala é assim, a endometriose, ela gruda os órgãos, por isso que às vezes foi até difícil para o colega médico visualizar o apêndice, né? E quando a gente só desgruda, é como se fosse uma massa corrida e outra parede aqui com massa corrida. A hora que a gente desgruda, aparece o tijolinho. Mas se não tira o tijolinho, que é endometriose, tudo gruda. Então, foi o que provavelmente aconteceu da primeira para a segunda. Ele só limpou, né, desgrudou, mas o órgão, ele volta a grudar. Isso. Né? Aí, depois disso, você teve uma terceira, que aí, de tanta aderência, houve uma dificuldade em fazer por laparoscopia e abriu. Exatamente. Né? Foi a laparotomia que a gente chama. Passei por uma aberta, né? Tive aí algumas complicações por conta do sangue, eu tive uma hemorragia, mas deu tudo certo. Ele tirou um pedaço grande de um ovário, do ovário esquerdo, né? E fez toda essa
esse descolamento, né, dessas aderências, porque cada organismo reage de uma maneira e o tempo a gente não sabe, né, quando que vai ser, se vai voltar, se não vai voltar, não tem essa previsibilidade, né? Sim. E aí, na quarta, que eu tinha que operar novamente, porque cresceu novamente, né? Eu tenho também um mioma no útero, mas ele tá lá quietinho. O meu problema era a endometriose, que assim, era bem difícil, porque para mim, depois dessas 3 operações, ficava bem ruim a questão do fluxo. Eu tinha muito fluxo, então assim, me incomodava muito. Eu tinha que ir de hora em hora ao banheiro. Eu já não tinha tanta dor, mas o fluxo me deixava anêmica. Eu comecei a ter que tratar com hematologista. Então, assim, acaba desencadeando outras comorbidades também, né, doutora? Sim, sim. E foi aí que a gente se conheceu. Foi a Exatamente. partir daí da quarta, porque você tinha uma indicação por conta de endometriose no apêndice. Aí o famoso apêndice que estava lá, Uhum. né? E você vinha de um bloqueio por conta desse alto fluxo de uma Sim. medicação que bloqueia a nível central, que induz uma menopausa. Exato. E essa medicação a gente usa aí no máximo 3 doses. Eu E usei o que muito chamava atenção, Robson, é que ela Usou usou muito. 5 anos dessa medicação, né? Que faz com que a mulher realmente bloqueie todos esses hormônios. Então, até mesmo aquela vivacidade da mulher, ela vai se perdendo. Foi aí que a gente se conheceu. Eu falei, bom, infelizmente, a endometriose no apêndice é indicado cirurgia, vamos para a cirurgia. Fizemos essa cirurgia. Das outras, né, olhando até no prontuário seu, já tinha sido mexido em ovário Sim. várias vezes, então a reserva nossa ovariana já era baixa. Sim. Né? Tanto é que a gente decidiu operar e aí depois decidiu tentar engravidar. Sem dúvida. Né? Mas antes disso, ela procurou, antes de te conhecer, ela procurou alguns outros médicos, né? E o que me chamou a atenção, que assim, a gente tinha a intenção de tentar engravidar, né? Então, me chamou a atenção uma vez que ela foi numa médica e ela queria realmente tirar o útero dela, né? Então, por isso que é importante, ó, vocês que estão assistindo, o testemunho de pessoas, de pacientes sobre os seus médicos, no caso aqui, a nossa doutora, porque ela é minha também, cuida da gente. Tem uma gineco para chamar. Eu tenho uma gineco. Então, essa parte que é importante, sabe? De realmente fazer uma pesquisa, ver, ela foi atrás dos seus vídeos, foi atrás de testemunhos de pacientes, foi realmente estudar o caso dela, principalmente depois desse susto, né? E ela decidiu, falou, não, eu vou na doutora. Eu já seguia, né? E eu falava, gente, que fantástica essa médica. Olha como ela fala. E assim que eu voltei dessa outra médica, eu achava que, assim, não acreditava muito nessa questão. Hoje em dia é duvidosa até essa questão da internet, né? Médico e tal. Mas eu tinha você em mente ali. E quando eu fui nessa médica, que também era do convênio médico, que é essa questão do custo da operação, a gente pega muito o paciente. Porque no meu caso, não era uma equipe só, eram 2 equipes, porque tem a equipe de gastro, tem a equipe, né, de ginecologia. Então, é um custo muito elevado. E na época, o meu médico, ele tinha passado um custo, assim, de um apartamento praticamente na época. E aí eu falei, agora eu não posso, mas eu tenho que operar, né? Isso me estava deixando angustiada. E aí eu abri o celular e comecei a ver, eu falei assim, ai, tem a doutora, eu vou nela.
eu virei para ele e falei assim, olha, é a minha última chance. Eu vou nessa doutora. E fomos juntos, porque depois que ela levou esse susto com a outra doutora, eu falei, agora vamos junto. Essa doutora, ela falou para mim assim, olha, não tem jeito, você tem que operar mesmo. E para acabar com a sua endometriose, você vai ter que tirar o útero. E eu passando um filminho aqui na minha cabeça que eu queria engravidar. É mesmo? Ela falou assim, e depois você vai ter que tomar pílula pro resto da sua vida. Aí eu entrei em pânico ali, né? Eu falei, tá. E ela pegou e já marcou a cirurgia, já. Eu saí de lá, eu chorava. Eu falava assim, eu não vou operar nunca com essa médica, né? E cheguei em casa, eu falei com ele, Eu falou, fiquei horrorizado. Falei, não, você não vai mesmo. Esquece, para tudo. Vamos pesquisar, vamos em outra. Foi. Porque parece fácil demais, né? Não, vamos tirar o útero e pronto. Não é mágica, né? E toma a pílula, tá? Toma a pílula. Eu falei assim, olha, eu não fico bem, né, com pílula. Eu já testei vários tipos. Eu tenho todos os efeitos colaterais da pílula, todos. E tem uma complicação que é a trombose. Eu tenho muito medo, porque eu tenho a questão hematológica. Ela virou para mim e falou assim, um paciente com câncer também não quer fazer quimioterapia e tem que fazer. Aí eu olhei assim, Comparou a um câncer, né? Quer dizer, vou morrer amanhã. Exato. Quer dizer, desaba o mundo da pessoa, Sim. né? Não tem aquela empatia de se colocar no lugar do outro, sabe? De ouvir pelo menos o seu desejo. Você tinha um desejo de gestação, por que não tentar? Exatamente. E assim, todo aquele sonho, né, de engravidar, de tratar, enfim, que seja, vai por água abaixo naquele momento que você fala, meu Deus, eu não tenho saída, eu vou ter que fazer isso. Aí eu cheguei em casa, falei com ele, ele falou, não, eu vou nessa, mostrei os seus vídeos para ele falou, não, vai lá. Isso nós estamos falando de uns 7 anos atrás. Por isso que esse negócio da internet que ela falou, talvez não tenha credibilidade, porque quem está assistindo hoje sabe que hoje é muito mais fácil você procurar, ver hoje o podcast, acompanhar na rede social e de você também pesquisar alguma coisa no Google, né? 7 anos atrás você ainda estava meio perdido ali, né? Será que eu confio? Será que eu não confio? E aí ela foi acompanhando, ela te seguiu bastante, assistiu muitos, eu também assisti, viu? Olha que chique, Rosa. Na época era no Facebook ainda. Era Facebook, gente. Era. Não vamos falar do Orkut, então. Que não, melhor não. Não, já estava no Facebook. Não, e assim, eu repassava para várias amigas também, né? E todas falavam, nossa, ela tem, né, um jeitinho assim para explicar, é claro. Eu falei, pois é. E aí eu marquei e fui. Na primeira consulta, eu já me apaixonei. Já recebemos uma aula, né? Uma aula. Foi uma aula ali. Mostrando com desenho, com o vídeo, com tudo, assim. Mas não foi só a aula, foi o teu jeito, o jeito que você acolheu a gente, né? Depois da cirurgia, o pós-cirúrgico, que eu acho que isso é importantíssimo. Exatamente. Né? Quer dizer, você acompanhar depois a tua paciente. Então, você faz isso até hoje com maestria. Então, isso foi o que a gente viu assim e falou, essa é a médica. É verdade. Só vocês. Não, mas é verdade. E ele falou, nossa, ela é boa. Eu falei, lembra que eu te mostrei? E ela entende do assunto. Então, eu bato nessa tecla. O profissional, ele tem que ser especializado para a endometriose, porque assim, tem médicos muito bons, mas às vezes essa linha, talvez ele não conheça tanto como
Sim. uma Quem tá ginecologia focado ali, né? normal, É. E o que ela explicou na primeira vez que você fez 2 cirurgias com a Sim. doutora, né? Sim. É para falar mesmo que não é mágica. Você explicou, olha, aconteceu isso, já teve isso da outra cirurgia, vamos ter que fazer essa aqui e talvez futuramente a gente tenha que operar novamente. E foi o que aconteceu, Uhum. né? A gente até, né, vivenciou algumas coisas, né? Uma primeira cirurgia que, nossa, ressecamos tudo. Uhum. E aí isso foi 2018, Sim. olha só. E depois disso, em 2021, desculpa, fazendo o mapeamento para endometriose, que aí a gente faz, né, sempre, mesmo depois de uma cirurgia, a gente tem que acompanhar. Aí viu-se a presença do ilho. É. E aí é aquilo, né? A gente tem que ser sincero. E eu falei isso pra Poli, pô, passou, a gente não viu. Não, essa lesão a gente não enxergou onde ela estava, porque a gente operou, a gente olhou em tudo isso. Ou de Passou. repente nem estava. Se estava, se É. não estava, se estava um pouco mais dormente ou Sim. não. Mas é aquilo, aí senta e fala, vamos lá, pô, pra sua quinta cirurgia. Quinta. Pra sua quinta cirurgia. Eu digo assim, eu já não tenho mais medo de operar para endometriose, né? Mas toda vez a gente fala, ai, de novo, mais uma vez, eu tenho. Até quando isso vai acontecer, né? Mas você sabe que pra gente, pro profissional, eu falo, cirurgia é uma. Quando eu tenho que operar mais uma vez, eu olho e falo assim, caramba, o que aconteceu para eu ter que operar ela de novo? Onde que estava essa lesão que a gente não viu? E geralmente assiste de novo o vídeo, olha e fala, mas calma lá, eu tirei, tá? Não tinha. Onde que estava essa lesão que a gente não está vendo? Então, às vezes, a endometriose, ela nos surpreende de que talvez era uma área que a gente não conseguiu acessar. Às vezes, sim, por questão de qualidade de vida, isso tem muito... Com certeza. E também tem importância, que é você estar sempre fazendo um check-up. Mesmo tendo feito uma cirurgia, você tem que dar uma olhada. Não adianta achar que fez a cirurgia, acabou 100%. Isso para qualquer coisa, não é só endometriose, né? Sim. Você vai lá, faz check-up, dá uma olhada. Faz uma manutenção, né? Vai acompanhando com o seu médico para poder estar sempre ali up to date e saber se está tudo ok, né? E tem, por exemplo, a genética. Temos a genética. No caso da Poli, as três filhas aí com endometriose. E tem a epigenética. O que seria a epigenética? Pensa na pressão alta e diabetes. Se você tem uma tendência a ter pressão alta e diabetes, você não faz uma redução do sal, uma redução do doce para não ter a diabetes e a pressão? A endometriose é a mesma coisa. Então, a gente age na epigenética desativando. É como se fosse um interruptor de luz em que eu desligo ou ligo. Entendi. E se a gente desliga, você inativa aquele foco que estava lá. Só que, às vezes, por algum motivo, você inativou, né? Ativou novamente aquele foco. Aí prolifera aquela célula que estava até então dormente, que a tendência a gente tem. Por isso que a gente sempre fala da ressecção completa dos focos de endometriose. E da necessidade, igual você falou, Robson, né? De sempre controlar. Sim. Não é porque agora já tirei, já fiz 5 cirurgias, agora eu vou pôr o pé na jaca e vou comer tudo que eu quero. Né? A Poli é maravilhosa quanto a isso. Ensina muito para o Sr. Robson aqui. Com certeza. Eu tento, né? Às vezes ele também me ensina, né? Mas eu tento ter uma alimentação mais saudável, justamente pelas questões inflamatórias, porque a endometriose é uma Doença inflamatória, né? Então, essa questão do glúten, acho que a gente tem que pensar mesmo. Eu procuro não comer tanto pão, sendo que eu adoro, né? Mas a gente tem que pensar na saúde. E é esse botãozinho aí. Se você não apertar e falar, não, vou dar uma paradinha e não quero que volte, né? Não adianta. Então, é em conjunto, né? É um tratamento. Você vai se tratando. E o que eu acho interessante, aí por isso que eu trouxe o casal, até mesmo para o Robson, né? Deve ser difícil ver
a esposa sangrando, ouvindo de uma outra médica, colega, que precisa tirar o útero, e sendo que, na verdade, vocês tinham um outro desejo lá atrás. E o que é para você, né, Robson, vivenciar tudo isso? Porque hoje você lida com mulheres. Total, já há bastante tempo. Né? E eu vejo esse assunto de tempos em tempos acontecendo no salão, né? E eu vejo várias pessoas passando por dores, falando sobre dores e tal, e muitas até não sabendo sobre a endometriose. Então, a partir do momento que eu conheci o caso da Poli, também foi muito bom para mim, né? Para poder passar para as clientes, indicar, falar, olha, você está passando por isso? Eu já escutei esse filmezinho antes, né? Então, procura a médica, vai se tratar, vai investigar e vai curar isso, né? Ou pelo menos ali dar uma qualidade de vida para a pessoa bem melhor do que ela tinha, porque o que eu vejo isso é justamente essa parte de dores, de sangramento, né? Então, Sim. é muito complicado, tira muito da qualidade de vida da mulher. E a partir do momento que você entende, você começa a fazer os tratamentos, você vai fazer uma cirurgia e acompanha, muda. Simplesmente muda. É. Já é aquela pessoa que está disposta, que não tem uma dor à toa, né? Assim, do nada. Porque vem assim uma dor, né, amor? E Nossa. incontrolável. Então, tipo assim, é muito difícil. Nos primeiros dias da menstruação, os 3 primeiros era o pior. Eu não queria marcar nada no dia, sabe? Se eu tinha que trabalhar, eu ia de hora em hora ao banheiro. Era uma questão, assim, incômoda mesmo. E a mulher, ela acha que a menstruação é assim, né? Que a mulher tem que sofrer com cólica, é normal, né? Já dá parece, deixa normalizado mesmo, né? Essa questão, ela tá com cólica, ela tá mal-humorada. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que rever isso, tem que pensar que dor não é normal, né? Normal é você ter um ciclo, pode ser até um pouco mais intenso, mas que não te traga um prejuízo, né? E a endometriose, ela traz alguns prejuízos, né, doutora? Essa questão que você tocou da infertilidade, a gente resolveu fazer uma inseminação, mas por conta de todas essas cirurgias, atrapalhou muito. Eu acho que reduziu muito a chance de ter um óvulo bom, né? Principalmente porque eu já tinha tirado parte do ovário esquerdo, então foi é uma luta que a mulher passa. Sim. Querendo ou não, nós fizemos 2 ciclos, lembra? Para Sim. estimular, para conseguir o tão sonhado óvulo. Conseguimos o tão sonhado embrião, só que a gente fala, às vezes é Deus aí, Com certeza. né? Às vezes não, né? Eu brinco, mas sempre é Deus que manda ou não manda no nosso intuito, mas é o que a gente conversava lá. Se você tem dúvida de fazer algo, faça, para depois nunca mais se arrepender quanto a isso. Com certeza. É exatamente isso que eu penso. E hoje eu sou feliz porque eu descartei essa possibilidade, assim, que eu não poderia ter filho ou que... Não, eu tentei. Não deu. E eu tenho isso muito bem claro. É uma coisa de Deus, né? A hora de nascer, a hora de morrer, é Deus quem manda. Então, se ele não quis agora, é porque pode ser que ele esteja me protegendo, né, de algo que eu não vá aguentar. Então, eu aceitei e tá tudo bem, porque eu entendi, eu fiz, mas não ficou aquela coisa na minha cabeça, ai, se eu tivesse feito, eu poderia ter. Não,
tente. Descartamos todas as possibilidades, fizemos o que podíamos. Sim, e é interessante ver que, assim, havia um companheiro topando tudo nisso tudo. Sim. Porque, né, você tem os 2 filhos já grandes, Sim. né, e tô dentro disso. E por que não, né, com a Poli, por que não fazer tudo pelo amor, Com pelo... certeza, é a nossa história pelo aqui, né? junto, É a nossa história conjunto. aqui, né? E uma coisa importante que eu não esqueço que você falou era: você quer ser mãe ou você quer gerar? Que essa é uma diferença muito grande, né? E eu queria ser, eu quero gerar e ser mãe, né? Porque tem outras possibilidades, mas dentro do que eu e ele havia conversado, a gente queria, eu queria gerar, eu queria ver a barriga, né? Porque tem adoção, tem outros meios, mas a gente queria fazer juntos, né? E até o fim. E eu tinha 1% de chance, né? 0,1, né, doutora? Eu lembro, falou, ai. Mas agora, assim, não tenho. Eu entreguei para Deus. É isso. Tentei, nós tentamos, né? Não deu. Tudo bem. Vamos viver, vamos ser felizes, né? Porque foi assim que Deus escolheu. Sim, sim. Eu acho que tem que ter o esforço, mas eu acho que tem que ser algo orgânico, né? Tem que ser fluido. Tudo que é forçado, você pode pagar um preço alto por isso, né? É que nem você vai comprar uma calça, você vai no teu número, ela entra com facilidade. Você quer comprar menor, ela não entra. Então não força porque vai rasgar, vai ficar feio, né? Então, tipo assim, eu acho que na vida da gente nós temos que nos esforçar para conseguir algo, mas também ter a consciência se aquele esforço vai passar de um limite e vai ficar ruim, né? Porque quando é para acontecer, acontece da noite para o dia. Isso. Mesmo com aquele esforço tremendo, chega num ponto, vira a chave e acontece. Quando você se esforça, faz tudo que pode, né? Esgota as possibilidades e não acontece, tem um porquê. O universo está mandando Tá algumas mandando um recado. respostas aí. Exato. Né? E isso também é importante a gente falar da endometriose, que é ressignifique aquela doença. Né? Não olhe para aquilo como uma depressão. Então, por exemplo, né? A cada podcast, eu sempre coloco assim, o que você, eu, Graciela, aprendi com a endometriose referente a poli, por exemplo. E o que você me ensinou durante todo esse caminho que eu te conheço e conheço o Robson? O seu otimismo, O seu otimismo é impressionante na sua vida. Porque ela, Robson, me arrepia, ela sempre estava bem. Sejam nas induções, para a gente suar para conseguir aquele folículo, sejam nas cirurgias, ela sempre estava bem e otimista. Então, eu aprendi que ser otimista é necessário, ressignificar a doença e mostrar e olhar para ela grata no sentido de o que ela fez e mostrou para mim. Sim. Isso eu vejo em você, E no Robson, o companheirismo do quer, eu estou junto com você nessa, eu vou junto, até onde a gente achar por bem o caminho, e aí sim, caso dê positivo, pronto. Temos um capítulo bem feito. Senão, a gente vai acabar esse capítulo e começar um outro capítulo do livro. Sim. Sem dúvida. E tem que estar bem, né? E tem que dar força ali para estar bem juntos. Eu acho que, independente de qualquer circunstância, quando alguém está tentando ter um filho, é você, primeiro, estar bem de saúde, até onde isso vai prejudicar a sua saúde, né? Ou física ou mental. Pois é. Então, assim, eu acho que é muito importante zelar por isso. Ela tem que estar bem de saúde física e saúde mental, né? Vai conseguir ter um filho? Não sabemos. Se der certo, ótimo. Se não der, tem que estar bem fisicamente e mental. Então, eu acho que esse zelo pela saúde mesmo da mulher nesse momento
é muito importante, porque é o que vai dar o caminho, o próximo passo, né? E o tratamento é uma montanha-russa, né? De emoções. Para qualquer pessoa que me pergunta, eu falo, olha, prepare o seu emocional, porque uma hora vai estar tudo bem, mas 2 dias depois pode não estar. Então, tem que ter um equilíbrio, você tem que estar bem mentalmente, né? Segura, confiante. Isso, nunca eu desisti, sabe? Nunca eu deixei de ter. E eu sabia que se não, eu tinha essa possibilidade de não, eu já considerava essa possibilidade de não acontecer, né? No meu caso, eu lembro que você falou, eu vou te estudar, porque olha quanto que tem, eu não lembro que taxa que era, que estava bem alta, doutora. O É, FSH é, era muito alto, o alto, seu, e o é. antimileriano baixíssimo. Então, a gente tinha aí quase nula a possibilidade de ter um óvulo e aí formado embrião. Ah, então. E aí eu falei, é para ser. É para ser. Se for, Deus vai mandar. Vai acontecer. E se tiver um, vai ser esse um. Eu só preciso de um, né? Né? E no fim, acabou não acontecendo, mas vem um aprendizado, vem toda essa questão, essa reflexão de por quê, o que poderia acontecer, né? Hoje, a gente sabe que a partir de uma certa idade da mulher, é mais provável que venha uma criança com um problema, né? Se é mais velha, a probabilidade é muito maior, não que venha, mas a probabilidade é maior, né, de ter alguma coisa. Será, eu penso, será que eu teria a cabeça, ou de repente eu engravidasse ali naquele momento e perdesse, tivesse um aborto? Eu acho que isso para mim seria muito pior, de ter a alegria de ter engravidado, mas perdido, sentido na barriga e perdido. Então, assim, foi o melhor momento. E hoje eu penso, assim, Deus fez o que pôde por mim, né? E ele me poupou de alguma coisa que de repente não era para ser. Entendeu? Então eu penso dessa forma, né? Não vejo aí como um problema. Principalmente pela minha profissão, É. né? Que eu sou professora e eu trabalho com crianças. Então, assim, olha só, Deus não me deu essa possibilidade de ser mãe, mas eu sou mãe de várias Indiretamente de várias crianças. crianças. E isso já me faz feliz, entendeu? Então, eu estou em contato, eu tenho esse amor por essa profissão. É uma coisa que, de qualquer forma, eu tenho ali na minha vida, né? E é isso que a gente tem que pensar. É uma batalha ganhada, eu digo. Eu fiz, tentei, nós tentamos, né? Esgotamos todas as possibilidades e agora eu vou seguir o meu caminho. Eu tive ali uma resposta, eu vou seguir o meu caminho. Tá tudo bem, né? Eu vou continuar vivendo a vida. Com Exatamente. certeza. A felicidade está independente de muitas coisas, né? Então você tem que sempre colocar a consciência que você tem que ser feliz independente do que for, né? É tentar ter um filho, é tentar ter um emprego, é tentar conquistar alguma coisa. Antes de você acontecer tudo isso na tua vida, você tem que ter essa consciência que você tem que ser feliz primeiro, né? E lutar por essa felicidade. Então você vai fazendo as coisas na vida, vai tentando, não deu, continua ali apostando na sua felicidade, Sim. né? Tem um livro muito legal que é Você Aguenta Ser Feliz, do Nissan Guanais e Arthur Guerra, em que ele mostra justamente isso. O que é felicidade para você? Será que a felicidade é você nunca ter, né? Eu vou ser infeliz porque eu nunca tive um filho? Não, Não. longe disso. Então você não está aguentando ser feliz.
E você não tá vendo o que você tá fazendo por você. Tudo isso é felicidade. Exatamente, porque você vê, tem gente que tem filho com facilidade e não dá aquele amor para o filho É. que deveria Total. dar. E tem gente que tenta e se esforça e não consegue. Ou se esforça e consegue ter aquele único filho, né? Então, tipo assim, isso não é o que vai dar o atestado de felicidade na tua vida, né? É, Porque você também pode ter conquistado aquele filho e chega num ponto que você tem uma decepção com seu filho, com certeza. né? Com certeza. Então, tipo, aquilo que você projetou não aconteceu. Então, se você não está bem resolvido com você mesmo, se você não está feliz, porque felicidade é esforço, você tem que fazer esse esforcinho todo dia, né? Que nem escovar dente. Hoje eu vou acordar, vou ser feliz. E vai acontecendo isso ao longo da tua vida. Se isso não estiver bem resolvido, você pode ter filho, você pode ficar rico, você pode ter dinheiro, você pode ter o carro que você quiser, o emprego que você quiser, vai ter sempre um vazio, né? É. Então não é porque a gente tentou e não conseguiu o objetivo que a gente que nós somos vazios, É. Na entendeu? Que verdade, vocês não Muito são um casal completo. exatamente. Então Eles são um casal completo. muito pelo contrário. Então, tipo assim, a gente vê que a felicidade está num conjunto de coisas e que essa efetividade de ter um filho estaria dentro desse conjunto também, né? Não era o pivô principal. Então, a gente tem que saber que a felicidade está dentro de um conjunto de circunstâncias. Sim. e o importante é que eu cheguei para ele e falei: olha, essa é a última vez. Porque eu já não estava feliz de passar por tantas emoções e a questão do tratamento, né? Todo dia, essa questão vai dar, não vai dar. O meu emocional já estava sendo afetado. E eu falei para ele: olha, vamos tentar essa última vez. E aí ele super topou, ele falou: não, é isso que você quer? Eu falei: porque a gente fez de tudo. Para mim, tá tudo E é certo. aquilo que eu falei, o intuito era a saúde dela. Porque, assim, por mais que ela falou assim, tem uma idade e tal, vou tentar o teu filho, o filho pode vir com um problema. Talvez não venha perfeito, Uhum. Uhum. mas você fique com alguma sequela. Ou fica com pressão alta, com diabetes, ou tem alguma coisa que a mulher possa ficar, é, alterar na saúde dela. Então você acaba se prejudicando também, óbvio, por um objetivo, né, super digno, né? Mas tem esse lado. Então, a partir do momento que você também faz os tratamentos, que você vai indicando, fala, olha, é bom até aqui também, porque tem a saúde da mulher, porque você está mexendo ali com, né, com os hormônios, com o corpo, com tudo que possa vir até um problema, se ficar forçando, se quiser, é que nem cliente que chega no salão para fazer o cabelo, e fala para mim, olha, eu quero tal cabelo. E eu explico, ó, para chegar nesse resultado tem que fazer isso, isso, isso. Ela não aceita, vai em outro, faz, estraga e acontece o que eu falei. Uhum. Então, tipo, saúde e esse acompanhamento, a mesma coisa, vai tentando. Aí você fala, olha, como médica, aqui é o limite. A Uhum. saúde está assim, o acompanhamento está assim. Isso é muito importante, porque se é uma doida, vai em outro, vai, continua e depois É. fica com um problema de saúde. Seríssimo, né? E Então a tem que tomar esse frustração, cuidado. né? E a É. frustração. Tem pessoas que não aceitam, e aí vai procurando especialistas que possam fazer da maneira que ela quer, e não que a saúde dela está pedindo, né? Então, tem que trabalhar muito a cabeça, tá certa do que você quer, né? Não, assim, para desistir, mas pensar no bem-estar e ser uma decisão em conjunto, né? O casal, isso é importante, né? Porque se um não der força para o outro, não vai dar certo, né? Às vezes o casamento acaba Acaba. É verdade. porque foram intensas tentativas,
muitas vezes o bebê vem, mas e aí o casamento se acabou. É verdade. Quando ela falou da montanha-russa, para o marido também a gente fica na expectativa, óbvio. E acho que para a mulher é muito mais intenso, porque está ali no organismo, ela está sentindo absolutamente todas as nuances hormonais e sensoriais. Para a gente, você fica naquela expectativa, será que deu? Será que é agora? Né? E também quando não dá, é uma decepção. Né? Você fala, poxa... Porque você ainda tem que ser forte para aguentar a deprê e você vai... O luto, mulher, né? O luto da mulher. A sensação que ela... Poxa, se eu tô chateado, se eu tô... Imagina ela, né? Então tem que ir ali cuidar mesmo, porque é um momento muito frágil. Isso é verdade. Isso é verdade. Uma montanha russa, literalmente. E se o casal não está unido para um propósito final, seja ele positivo ou negativo, é verdade. O casamento se acaba aqui. Sim. Né? Sim. Mas a tua função o casal é importante dar o apoio um para o outro, mas a tua função também, para a gente, foi muito importante. Foi fundamental. Porque você deu todos os passos, teve a parte humana, não só da médica, né? De orientar, de falar, olha, de sofrer junto e de passar por todo o processo. Então, tipo, isso também faz com que a gente se dê força, né? Junte todo mundo, é de cada lado. É uma equipe, né? É uma equipe. É uma equipe. Sim. Não deixamos de ser equipe jamais. É verdade. Um cuidando do outro sempre, eu acho que isso é fundamental. E um ouvindo o outro. Sim, né? Sim. E meninos, assim, pra gente finalizar, eu sempre gosto, a cada episódio, a cada dia que a gente vem, a gente aprende aqui nessa vida. Né? Sim. E hoje foi um breve histórico da vida da Poliana, da vida do Robson, em conjunto com a Poli. E eu convido vocês a fazerem agora um novo capítulo dessa vida já que passaram por 5 cirurgias, passaram por uma fertilização com um negativo, e sim agora vivenciar a vida do casal como vocês já vivem muito bem. E eu sempre gosto e falo que o escrever é muito importante, porque a gente escrevendo tudo acontece, né? Então eu entrego para vocês um capítulo de um livro, né? Um papel em branco. Aqui tá do logo da clínica, porque eu coloco que a Endomatria, ela teve um pedacinho da vida de vocês em conjunto. Muito importante. Com certeza. E aí eu convido para um dia vocês sentarem, seja com vinho ou sem vinho, seja lá pintando cabelo, cortando cabelo, a escreverem desejos juntos, guardarem e depois abrirem lá para frente para ver o desejo sendo realizado, porque é isso que eu acredito. Sempre escreva, porque tem sempre a realização desse sonho, sabe? Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Eu penso da mesma forma, acho que a gente precisa colocar no papel mesmo para olhar e falar, olha, isso aqui eu ainda não fiz, isso aqui eu vou fazer, né? E a gente precisa ter metas, né? E ser feliz é uma meta. Total, né? Total. E todos os dias. Sempre assim, a gente tem que ser feliz, tem que ser feliz. Qual é o objetivo? Meu marido fala, qual é o objetivo? Fala pra mim qual é, aí você consegue, foca naquilo, que é importantíssimo. E aqui é um presentinho que uma paciente que ela tem até endometriose, ela fez pra gente lá da Endomater, que eu falo que é o nosso troféu, pô. É o nosso útero. Ai, que lindo! Amei! Junto Esse é o meu, tá, Robson? Você não vem mexer que esse é meu. E aqui junto é a nossa borboletinha, né? Que é o logo da Endomater. Então, que voe cada vez mais os sonhos. E se transforme. Se transforme sempre. Muito obrigada, doutora. É um prazer tê-la cuidando de mim e dele também, né, de certa forma. É verdade, porque ela vai fazer a consulta com a doutora, ela já fala, Robson, já fez check-up? Vai fazer.
Vai, já salvou. bem E isso já aí. salvou. Numa dessas já salvou. Já Aí salvou. fica um outro podcast. Mas olha, eu quero agradecer. Muito obrigada mesmo, Obrigado de a você. coração, tá? Por vocês confiarem, por aceitarem esse convite. Eu sei da agenda aí de vocês, mas muito, muito, muito obrigada. Vocês moram no meu coração, Aí você no nosso. A recíproca é verdadeira. viu? Meninos, eu fico hoje com esse episódio lindo, delicioso e de ser, sim, positivo em tudo que você faz na vida. Acho que a Poli nos ensina muito isso, a positividade. Então, aprenda com a endometriose, não se frustre, não cave o buraco cada vez mais para baixo. Saiba que sempre tem alguém olhando por você, pegando na sua mão e falando, vamos para cima. Você aguenta ser feliz, tá bom? Um beijo, gente, até.